Agora que a gente vai começar a comentar umas coisas, acho que sua percepção de Brasil e desses temas nunca mais vai ser a mesma. Olha essa foto. Acho que só de bater o olho dá pra ver que isso aqui não é novo, né? Isso aqui tem muito tempo. Isso aqui é umas fotos, vê um jornal meio velho e sim, é bem velho. Um amigo meu tinha me mandado umas coisas, deve ter uns 10 dias. E eu já tinha lido assim por alto umas coisas, falei, pô, isso aqui é bem interessante. Ele falando, bicho, aconteceu no Brasil a CPI dos Rockefeller. Ele falou basicamente isso, né, acontecendo. E realmente teve. Só que, para minha surpresa, quando eu dou um Google, eu não consigo achar. Não consegui achar muita coisa. Porém, a coisa estava registrada no Jornal do Congresso. O Jornal do Congresso tem isso daí falando. Então aí o que aconteceu, isso, aquilo, outro, os artigos estavam sendo propostos, tem as 5 denúncias que estão sendo listadas, tá lá bonitinho, desenhado. E você acha, se você colocar no Google, você acha um archive, né? Alguém que arquivou isso daí, tem um PDFzinho. Posso mandar para vocês o PDF lá com a discussão no Congresso, os deputados envolvidos, etc. Tudo mais. Só que na imprensa mesmo, a Globo, Folha de São Paulo, né? Porque a Globo tem aquela página do acervo, né? Acervo da Globo, essas coisas. Não tá no acervo. Não apareceu nenhuma sugestão. Não apareceu nenhuma sugestão. E que CPI era essa, né? Tá ali, ó. Comissão Parlamentar de Inquérito da Shell e ESSO. Muitos e muitos anos atrás, em 1957, fizeram a CPI no Brasil para investigar uma possível atuação de empresários ligados a essas empresas, fazendo uma espécie de abuso de poder econômico, onde eles utilizavam a imprensa nacional para fazer propaganda e abafar alguns assuntos, para eles conseguirem, né, uma fatia maior de mercado, conseguir algumas coisas e também emplacarem algumas narrativas. Aí vejamos. Quando eu coloquei no Google, uma coisa que eu consegui achar sobre isso foi 2 tweets. E 2 tweets do ano de 2020. Olha que interessante. Na década de 50, o noticiário mais famoso do Brasil era o Repórter Esso. Financiado pela petroleira Standard Oil, que é dos Rockefeller, o jornal não cobria a campanha popular O Petróleo é Nosso. Não falava sobre isso. Não tinha repercussão. Muitos anos depois, essa não atuação, que é uma ação, né? Você não fala de alguma coisa, apareceu Olavo de Carvalho com um conceito perfeito para explicar o que é isso, que é a espiral do silêncio. Se a população não sabe do que está acontecendo, ela não vai se preocupar, ela não vai abraçar, ela não vai ficar contra, ela vai ficar. Você simplesmente desaparece com o assunto. Vocês que acompanharam a eleição de 2022, vocês acham que tiveram algumas notícias que circularam da própria imprensa, né, mainstream, sobre o Lula, que a Globo não mostrou? Algumas coisas que aconteciam que a Globo não mostrou? Vamos pegar uma coisa bem, bem fácil de ver. Todos aqueles eventos que Bolsonaro aparecia rodeado de milhões de pessoas o apoiando desde 2017. Vocês viram alguma vez isso passar no Jornal Nacional? Assim, em 2018. Vocês viram em 2022? Os momentos que o Bolsonaro assim, recebia apoio da população? Ou será que não? Eles simplesmente não cobriam e faziam que isso não existia, não mostrando para a população. Aí, depois do Fato Nacional, fazia um segundo tweet, né, uma thread de 2 tweets, que ele falava o seguinte, ó. Em 1957, a Câmara instala a CPI para investigar as atividades políticas do grupo Esso e Shell. Fica comprovada a distribuição de verbas a veículos de comunicação que se posicionaram a favor da multinacional contra a nacionalização do petróleo brasileiro. Naquele momento, não só a nacionalização, mas eles criticavam muito o fato que o Brasil basicamente não tinha nenhuma gerência sobre a distribuição e não tinha nenhuma refinaria. É o tempo todo o voo da galinha. A gente só tem a commodity bruta, manda e os outros processos a gente compra muito mais caro. Seja minério, seja várias outras coisas. Só que, obviamente, vai ficar por aqui, né? Essa pequena tabelinha, ela está no Jornal do Congresso. Jornal do Congresso. Ela está no Jornal do Congresso. E essa tabelinha que vocês podem ver tem o nome ali de alguns jornais do Rio de Janeiro. Tem alguns nomes ali que acho que vocês conhecem, né? O terceiro nome ali começa com Glo, termina com Bó,
né? Tá ali, Correio da Manhã, Diário da Noite, papapá, pipipi. Tem outra tabelinha, ali, olha ali em cima, ó, sexta-feira, 30, Diário do Congresso, Jornais de São Paulo. Eu acho que, deixa eu ver, o primeiro vocês conhecem, né? Até mudou de nome, Estadão. Beleza, tem outros ali, né? Papapá, PPP. Ô, rapaz, tem um aqui que não tá aí nessa tabela, mas aparece depois no texto, que ainda grifou de amarelo, que foi um almoço que teve, né? Começa com folha, mas tem outra coisa, não tá ali, mas tudo bem. Aí, logo após dessa tabela, olha primeiro parágrafo. Os dados desse quadro não se justificam, evidentemente, pelos critérios técnicos invocados pelo senhor Moraes Sarmento. Há uma inegável polarização causada por fatores políticos. A turma foi questionar como é que eles distribuíam, sabe, as suas verbas de publicidade. Aí a turma falou, não, a gente faz isso daqui de acordo com critérios técnicos. E o que eles perceberam é que, sim, mas está distribuindo um dinheirinho para quem fala bem de você, viu? Para quem tá do seu lado, para quem é picanheiro. Os picanheiros já existiam desde aquela época. Só que aí fica mais engraçado. Porque eu falei, mas eu quero muito descobrir, velho. Eu quero achar alguma coisa. E eu fiquei pesquisando. E eu comecei a botar alguns termos diferentes, isso, aquilo, outro. E eis que eu me deparo ao site do acervo da Biblioteca Nacional. Daí, do governo, né? E aí eu achei um jornal. O jornal é o Semanário. Acho que tá até aqui, deixa eu ver. O Semanário. Na hora que eu olhei esse jornal, eu falei, rapaz, olha que coincidência. Eu fiquei assim, coincidência retada. E eu fiquei até feliz em um ponto, porque eu vejo assim que a neta meio que faz as denúncias similares que o avô dela fazia. O diretor desse jornal é Oswaldo Costa. O Oswaldo Costa é o avô daquela gringa Brasília, perfil de esquerda que tá lá no Twitter, que vez ou outra eu trago alguma postagem dela reclamando do governo do Lula, criticando aí, né, a presença dos Soros, das ONGs. Mesmo sendo de esquerda, ela reclama disso, do Império. Eu falei, rapaz, o avô é o jornal do avô da menina. Aí eu vi essa nota aqui, ó. O impressionante silêncio dos jornais sobre o inquérito da Esso e da Shell. Aí eu achei essa nota, eu percebi que eles colocavam como trust do petróleo, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a dar uma folha nesse jornal e comecei a achar um monte de coisa extremamente interessante. Comecei a folhear esse jornal lá na Biblioteca Nacional, ele sai mais ou menos a cada 15 dias, 21 dias. Mas enfim. E aí eu comecei a folhear de 57 até 1959. Tem muita coisa interessante, a Vona do Trust do Petróleo, etc e tudo mais. Como, por exemplo, olha essa daqui. Semana de 31 a 7 de novembro de 1957, número 82. Comprovadas as atividades políticas do Trust do Petróleo. Atcherley, presidente da Shell, reconheceu a autenticidade dos documentos revelados por E. Cal. Cal é o jornalista que revelou, o cara foi na CPI, é isso aí mesmo. Teve esse documento, hein? Realmente deu dinheiro para a imprensa. Demos dinheiro para a imprensa. E aí, na página 4 desse jornal, tá ali, ó. Um documento, né, que eles colocaram ali, o recibo de empregado. Deixa eu ver, ó. Eita, ali é o primeiro, ó. Almoço com jornalista das... Ali é Folha de São Paulo, então valor em Cruzeiro, né? Tá ali, ó. Reconheceu o presidente da Shell a autenticidade de todos os documentos apresentados pelo jornalista Ecal. E a turma comentando sobre isso. E eu continuei nesse jornal, né? Eu falei, jornal é interessante. Deixa eu ver o que aconteceu. Não que isso daqui, assim, os fatos, beleza. O cara reconheceu um documento oficial. Isso aqui é um documento oficial. Mas eu li esse jornal sempre meio crítico, né? Porque ele vai colocando vários assuntos. Eu não acompanho as coisas. Na época, uma coisa é um documento. E uma CPI, que tá aí, ó. Teve uma CPI, teve um documento. Tá lá uma coisa, o diário do Congresso. Outra coisa é esse diário, o semanário. Aí, nesse mesmo aqui, ó. Deixa eu ver. É nesse mesmo aqui, eu tenho quase certeza. Aparece daqui. 300 milhões de cruzeiros. A verba de publicidade anual distribuída pela McCann Erickson. Depois, perante a comissão parlamentar, o senhor Armando de Moraes Sarmento, diretor-presidente da ESSO, as contradições, a ignorância e a propositada do homem dos congressos publicitários, a publicidade institucional do Oval ESSO. Hoje em dia, não parece tão comum você ver grandes patrocínios de grandes empresários a jornais? Hoje a Folha de São Paulo, a sua coluna de ambiente, basicamente não existe mais a coluna ambiente. Se tornou a coluna
a Planeta em Transe, que é uma coluna que tem um apoio da Open Society Foundation. E menos mal, Folha de São Paulo coloca ao final de todas as notas esse projeto é ajudado, né? Eu não sei se eu não quero falar que colocou a palavra financiado, mas bota assim, né? Recebe ajuda em parceria com a Open Society Foundation. Você vê que entra ano, sai ano, as práticas meio que continuam similares. E eu tenho certeza que em algum momento dessa trajetória política de vocês, vendo uns vídeos malucos e tudo mais, vocês já devem ter escutado o nome dos Rockefeller, né? E eu não acho que foi de uma forma muito bacana. Hoje em dia, tem o Jorge Soros. Sai Rockefeller entre os Soros, mas o perfil é muito similar. Vamos continuar, que fica mais interessante. Pronto. Nesse daqui mesmo, na parte de baixo, né, da primeira folha, tinha essa notícia e essa aqui do lado. Começando aqui pro lado, olha o cara diz, ó, página 3. O petróleo e as missões religiosas na Amazônia. Era uma preocupação, a turma estava lá comentando sobre isso. Veja como hoje, a discussão do marco temporal, a turma está preocupada com a possibilidade das missões religiosas entrarem nos territórios indígenas. Olha que coincidência, né? A Petrobras também está aí com um problema lá na Foz da Amazônia. Mas o que eu achei mais engraçado foi aquela outra nota. Esse jornal, ele é no viés de esquerda. Viés de esquerda. Um jornal de esquerda noticiando o seguinte: candidato dos Rockefeller ao governo de São Paulo, com apoio de Jânio Quadros e de João Goulart. Porque qual é a narrativa da esquerda? Chegou 64, deu um golpe para tirar o João Goulart, comunista, né? Apoio de Cuba, não, mas como assim? E aí você tá vendo a esquerda, mas como assim, rapaz? O candidato ao governo com apoio da esquerda? Mas o candidato que recebe apoio do Soros, do imperialismo? Isso aqui também se encaixa o Lula, né? Ano que vem temos eleições, não para governador, mas para a cidade de São Paulo. Quem é o candidato da esquerda? O Boulos. O Boulos é o candidato da Globo. É o candidato do Soros também. Engraçado, e conta com o apoio do Lula. Exatamente esse quadro. Você vê como a história se repete, só que vai além. Vai além. E tá ali, né? Tá lá na página 2 do primeiro caderno. Eu fui ler essa notícia. Pegando essa notícia pra ler, gente. Pegando essa notícia pra ler. O nome do candidato era Costa Lima. Desculpa, Costa Lima, né? Ele tinha sido secretário da Agricultura do governo, né? De Lucas Nogueira Garcês. Atualmente desempenha as funções de membro da Junta Administrativa do Instituto Café. Não tem lastro... Instituto do Café. Ponto. Não tem lastro político, mas desfruta de muitas relações entre os coronéis do interior. É esse um dos seus trunfos, na opinião de Jânio Quadros, que é esse... alguma coisa, papapá, imponente para jogar com o ademarismo desse alguma coisa, né? Aí vem, ó. Quanto além disso, esse candidato, que tinha apoio do Dilma da época, que era o João Goulart, tinha apoio do Jânio Quadros, que era um político tipo Geraldo Alckmin, tinha o apoio do Rockefeller, com a espécie de Soros, ou seja, basicamente o Boulos, contava ainda com a ajuda financeira do grupo Rockefeller e de seu testa de ferro no Brasil, o banqueiro e homem de negócios, Walter Moreira Salles. Eu falei, não, peraí, pô, peraí, não brinca comigo desse jeito. Não brinca comigo desse jeito. Não brinca. Walter Moreira Salles, que hoje sua família é herdeira de um banco, né, que a tradução do nome é Pedra Preta, BlackRock, né, no Brasil, né. Só pra você sentir o drama aqui de umas coisas, né. O banqueiro Moreira Salles era muito conhecido como embaixador, posto que exerceu em Washington durante o segundo governo de Getúlio Vargas. Além disso, foi ministro da Fazenda no gabinete parlamentarista do João Goulart, de esquerda, né? E ele foi um dos negociadores da dívida externa na década de 50. 3 ocasiões. Que engraçado, né? Vamos tentar transpor para o mundo atual. Não foi ministro da Fazenda, mas foi diretor do Banco Central. Não trabalhou em tese para os Rockefeller, né? Tinha amizade, mas trabalhou para o Jorge Soros. Não trabalhou para um comunista raiz como o João Goulart, mas foi do governo do Fernando Henrique Cardoso. Estou falando do Armínio Fraga. Você vê como o mundo, como as coisas no Brasil tendem a se repetir, né? Uns personagens bem parecidos. O Armíniozão aí,
negociou lá junto com o FMI, nossa dívida externa, foi aquela confusão. A esquerda na época gritou, hoje em dia passa pano. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só que não para aí. Pra você ver como a coisa é cíclica. Coisa é cíclica. Cíclica. Seus descendentes, nas eleições do ano passado, ó, irmãos Moreira Salles, investem em candidatos de esquerda. Tirando os nomes bem conhecidos, a turma que eles apoiaram, os deputados que hoje abraçaram a agenda verde. São as mesmas figuras, só que seus descendentes, num futuro, e mais ou menos no mesmo esquema, né? As mesmas pautas, tudo vai meio contra o Brasil. Mas tá ali, né? Deram cerca de 2,3 milhões para 23 candidatos, todos à esquerda. Tem dois nomes que eu achei bem engraçado. É o Jorge Viana, aquele da Apex, que não sabe falar inglês, mas lida com essas relações internacionais atualmente, né? Porque na Apex promovendo no Brasil pro exterior. E o outro é o Orlando Silva, o nosso relator da PL 2630, que vocês devem conhecer muito bem. Mas vamos voltar aqui, né? A nota falando, rapaz, o candidato da esquerda, que está sendo apoiado pelo Lula da época, que tem apoio do Armínio Fraga da época, né? Apoiado pela Globo da época. Na verdade, já tinha a Globo da época, né? Etc. Tudo mais. Rapaz, e como assim, velho? Estamos sendo traídos. Estamos sendo traídos. Entra ano, sai ano, e a esquerda continua fingindo traição. Isso daqui é um recorte de um vídeo que eu postei ano passado. Uma live que aconteceu entre o analista mais, assim, ouvido pela esquerda brasileira, sem sombra de dúvida, que é o Pepe Escobar, junto com a Elia Jabor. Talvez o maior nome hoje dentro da agenda econômica da esquerda. Olha que o Elia Jabor vai contar pro Pepe Escobar. Em relação aqui no Brasil, e eu vejo isso, eu vejo uma disputa de rumos dentro da política externa, ou seja, a Open Society, por exemplo, ela é uma das organizações, ela está em todos os grupos de transição do governo Lula, todos os representantes. E o seu presidente da América Latina está no grupo, é um dos 4 que estão elaborando sobre política externa. Ou seja, eu vejo isso com muita preocupação. Como ele chama? Como ele chama? Eu prefiro não falar nomes, não citar nomes aqui, porque Eu pergunto como um estrangeiro, porque eu não conheço nenhum desses. Não, é fácil encontrar na internet, tá? Não vou citar nome, mas eu acho que isso me preocupa, isso coloca um grau de disputa. E mais, os americanos alugaram um hotel inteiro em Brasília para a posse do Lula. Isso não é qualquer sinal, ou seja, então, não sei se respondi a sua pergunta, ou seja... Respondeu, e tem paralelos e tem vários outros paralelos. Tá vendo aí, né? Entrando, saindo, a esquerda finge que, meu Deus, como assim os nossos candidatos estão na mão dos Soros, né? Dos bilionários, dos imperialistas. Aí voltando, gente, eu cuidando no jornal. Aqui fica engraçado. Vai passando os anos, aí teve uma disputa, né? O governo teve que fazer uma arbitragem lá numa câmara que era como é o nome? Sumoc. Empatou na Sumoc o caso da American Can. Olha agora, com Alckmin, a responsabilidade de sua solução pró ou contra o interesse nacional. Com Alckmin, viu? Alckmin? Sim, com a Alckmin. Essa American Can era mais uma empresa do grupo Rockefeller. E aí empatou lá a decisão, né, Léo? American Can, grupo Rockefeller, para instalar-se entre nós. Aí foi 3 votos, né? Os votos contra foram Tancredo Neves, Cardoso de Melo Neto e Sebastião Paz de Almeida. 3 votos, votaram a favor dos absurdos e morais pretensões do trust norte-americano, cujo propósito é destruir a indústria nacional de lataria, conforme exaustivamente demonstramos em sucessivos artigos, notas e documentos, a mais desse Veja que está o tempo todo a turma, né, fazendo denúncias que um aparato internacional está trabalhando no Brasil para dificultar a indústria nacional. Hoje você vê que uma série de regras está sendo colocada na mesa que, principalmente para o pequeno e médio comerciante industriário, a coisa fica muito difícil. Mas tudo bem. Aí o tempo passou, né? Passado alguns meses. O que é que você acha que o Alckmin fez, né? O Alckmin da época. Vergonha das vergonhas. Não podemos resistir à pressão americana. Né? Tá bom.
Aí, a decisão imoral e ilegal dos entreguistas da Sumok. Olha que palavra engraçada, entreguistas. Eu comecei a entender porque tem algumas coisas. Assim, eu já estava claro para mim que essa pauta internacional ela machuca a esquerda de um jeito sem igual. E é por isso que eu bato tanto no Lula. Eu falo aqui, ó, é o vassalo do Biden, que isso machuca. Olha quantos e quantos anos eles já falam em entreguismo. Quantos anos eles já falam do imperialismo americano. Então, isso está enraizado neles. É um debate que eles estão debatendo há mais de 60 anos. Então, ele não consegue aceitar que o Lula traiu ele. Mas de jeito nenhum, porque machuca tanto. Aí você pega pra dar uma olhada, né? Ali o Alckmin, ó. Até parece. Se chama José Maria Alckmin, esse daí. Já lendo aqui por baixo, né? Começando aqui na parte de baixo, é um print do Wikipedia. Eu fui lá olhar, né? Se é parente. Diz que o Alckmin, que vocês conhecem, né? O vice do Lula, ele é sobrinho do ex-ministro da Suprema Corte, Rodrigues Alckmin, e ele é primo de José Maria Alckmin, que também foi vice-presidente da República. Tá vendo aí? Entrando e saindo, é a mesma coisa. Falava lá, né, que... Olha, vê se não parece o Brasil. Uma manobra que não foi legislativa, porque a gente fez de autarquia, né? Mas foi o seguinte, ó. A reunião estava transferida, falaram que não, vai mudar aqui o Marial, que vai fazer a reunião, vai transferir, etc, tudo mais. Aí o Tancredo Neves estava confiante. Ah, beleza, então vou ali, vou embarcar, vou para Minas Gerais. Aqui também é o relato do jornal da época, né? Foi o seguinte. Só que na tarde daquele mesmo dia, Sebastião Paz de Almeida procurava na Pauliceia o senhor José Vilela de Andrade Júnior, presidente do Sindicato da Indústria de Estamparia de Metais de São Paulo e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, para comunicar-lhe em nome do senhor José Maria Alckmin que, em virtude da forte pressão norte-americana, o Conselho da Sumok havia resolvido horas antes deferir o pedido da American Camp. Entrando e saindo, né, rapaz, a mesma coisa. Eu fiquei até me questionando, né, rapaz, e o Tancredo empacotou. Esse Tancredo aí que tava contra empacotou, hein. Aí eu fiquei lendo um monte de coisa. Aí eu vi aquele nome, achei engraçado, né, Átomo Brás. Que aí pra esquerda, tudo se resolve. O Estado cria tudo. Aqui é Átomo Brás. Só que por mais que a matéria... Se eu discordo de várias coisas, eu acho engraçado algumas denúncias. E aqui, assim, tem que tentar entender o que eles estão falando. Quando eles falam de americanos, etc., você não tem como generalizar tudo, né? Você não tem como partir de um pensamento metonímico, fazer o todo pela parte. Você tem que tentar falar, não, ele tá falando de algum grupo específico. Sei lá, que hoje esse grupo seria, sei lá, Partido Democrata, né? Os grandes empresários mundiais, a turma da Big Tech, etc. E papapá. Aí, veja só, no meio dessa nota, ele fala o seguinte, que o Wall Street, tradução para os termos de hoje, o mercado financeiro, mete-se debusadamente em seus negócios internos, delimita sua política externa, molda a opinião pública de cerca de 280 milhões de habitantes, segundo seus interesses. 280 na América Latina inteira. Está falando que o mercado financeiro está influenciando em toda a América Latina, botando ordem. Gente, o que está acontecendo no dia de hoje? O que é a agenda ESG, se não o mercado financeiro internacional, basicamente sendo puxado aí pela BlackRock, o Larry Fink, que é as ideias que vem do Klaus Schwab, botando de cima para baixo o regra, que todo mundo tem que seguir, eles que mandam, a gente obedece, e que não tem nem votação interna dentro do próprio país. Que foi que a gente viu essa semana, né, a Febraban fazendo junto com os outros bancos, a gente comentou em vídeo. Não, agora não vai ter mais empréstimo não, para matador, para pecuarista, açougue, que não tiver aqui, ó, tudo rastreio, bonitinho, isso é tudo mais. Não, porque nos sentimos no direito. O amigo do Haddad, o Sidney, ele teve a coragem de falar isso. Nos sentimos no direito. O que é isso? Isso aqui foi de 1900, essa daqui acho que de 59. Entrando, saindo, é a mesma coisa. Aí lá pra frente eles falam o seguinte, né? Mas os imperialistas yankees sabem que a produção e o consumo de energia é que determinam o progresso econômico e social de um povo. Bom, esse é imperialismo, isso aí é bom senso. Qualquer pessoa deveria saber que energia é o base. Você não tem como ligar um motor sem energia, seja energia elétrica, seja combustão, seja qualquer coisa que precisa de energia, isso é óbvio. Não existe indústria sem motores, não existe indústria que não gasta energia. Meu Deus do céu. Mas enfim, né? Sabem que não havendo produção de energia, não há progresso. Ora, a nação que se quiser industrializar, terá que produzir energia abundantemente e a preço baixo. Seja que tipo que for, energia elétrica, carvão, derivados de petróleo, energia nuclear. Olha esses dados do final
dos anos 50. A América do Norte tinha a população mundial na época de 6,9% do globo, só que produzia 40,4% do planeta. E consumia 40,5% da energia do mundo. Imagine a quantidade de tempo que essa turma teve para juntar dinheiro, para se desenvolver, para ter casa, para ter qualidade de vida. Aí agora, eles querem vir com história de quê? Não. Temos que fazer transição energética. E que a transição energética é barato ou caro? É fácil para eles falarem pra gente fazer transição energética quando eles já têm, né, um parque industrial gigantesco. Isso é fácil, mas é fácil demais. Quando eles estão com o bolso cheio, né? PIB de trilhão. O dólar é a moeda do mundo. É muito fácil, rapaz. E o Lula tá seguindo. Mas tá seguindo bonitinho a cartilha. Você vê como essa questão da agenda verde no final do dia, que fala tanto de descarbonização, né? Energia limpa. Você vê que é exatamente esse ponto aqui. É o encarecimento e uma trava pro desenvolvimento. Assim, não é que eles fazem de propósito. Eles não fazem de propósito, né? Eles não são malvados desse ponto. Mas que na prática, né? Acaba por consequência, porque é mais caro, você é uma trava. O país avançar. E desde quando? Influência do capital estrangeiro no Brasil. Necessidade de uma legislação capaz de amparar melhor os interesses nacionais, fortalecendo o capital brasileiro. E essa nota aqui, gente, mesmo sendo um jornal de esquerda, eles falam no fortalecimento do capitalismo nacional. Eu li isso aqui, eu fiquei triste. Sabe por que eu fiquei triste? Eu já vou trazer aqui, pra gente chegar nos finalmente. A esquerda no Brasil hoje está debatendo isso daqui, ó. Influenciadores e juristas de esquerda são atacados nas redes por discordarem da indicação do Zanin. A principal crítica é em razão da ausência de representatividade racial, de gênero, diversidade sexual na corte. A esquerda brasileira hoje, ainda no mesmo tema, disputa por vaga de rosa no STF avança sob pressão de militância e receio de Lula. Há uma pressão da militância para que o mandatário não reduza a participação feminina na corte, substitua a magistrada por outra mulher. A apoio de interlocutores, né? Por outro lado, é que Lula ele deve priorizar a escolha de alguém de confiança para o posto. 60 anos atrás, até a esquerda, estava preocupada com fome. Nesse jornal, gente, tinha uma matéria de 57 que estava começando a ser discutido a necessidade de criar o Ministério do Desenvolvimento Regional, porque o Nordeste e o Norte estavam ficando para trás. Naquele momento não é que estava ficando, começando ali. E tinha essa preocupação. Tinha preocupação com o interesse nacional, tinha preocupação em produzir energia, criar emprego, qualidade de vida. E o que é que a esquerda discute hoje? O Bozo. Por que o Bozo? Porque a volta do fascismo ao Brasil. Olha o que se tornou a esquerda, uma caricatura de si mesma. A esquerda se tornou exatamente o que um dia eles fingiram combater. É triste de ver. É triste. E os problemas do Brasil, hoje, o que eles denunciavam são eles que estão imputando a nossa sociedade. E eles não conseguem sequer enxergar isso. Olha como regredimos no tempo, no nível e na qualidade do debate. A preocupação da turma é com o cartão de Bolsonaro, né? É a preocupação com isso. Era com leite moça. Olha as preocupações. E nós aqui, que estamos falando de soberania nacional, que estamos comentando como a agenda ESG é um problema, que está vindo de cima para baixo, e está colocando empecilhos, principalmente para o agronegócio brasileiro, que acabou sendo, né, o que sobrou para o Brasil. De tanta dificuldade que tivemos ao longo dos anos, uma falta realmente de um projeto de nação dos últimos presidentes, os últimos 20 aí, né? Quem que fala é só a gente, os conservadores. Lendo também esse jornal antigo, nossa, é tanta coisa que eu ficava lendo, eu ficava assim de boca, eu falava, não acredito, velho. Isso daqui era o que se discutia no passado, olha o que está se discutindo hoje, meu Deus do céu. E eu via também que não eram citados assim, muitos nomes conservadores. Ele falou, não, os liberais. Era basicamente os liberais versus a esquerda.
Deve ser por isso que deu tão errado, né? Por um lado, eu fico triste por essa decadência. Por outro, eu fico feliz de ver que hoje, muito mais pessoas, sem sombra de dúvida, elas estão acompanhando mais de perto as coisas no Brasil. Por mais que as pessoas não tenham um conhecimento mais a fundo, sabe, para entender o processo como um todo, às vezes acabam consumindo aquele conteúdo mais de opinião, comentário, aquele discurso duro que lava a alma. Ainda assim, as pessoas estão acompanhando, estão entendendo. Existe um despertar na nossa sociedade brasileira. E eu fico me perguntando, será que dessa vez vai dar certo? Será que dessa vez a população realmente vai tomar as rédeas? Porque ao mesmo passo que a população ela está despertando, o lado de lá cada vez mais tem ferramentas para fazer maldade. Eu recomendo a vocês. É o Semanário esse jornal. Esse aqui foi só um que eu achei. Então, no site da Biblioteca Nacional, se botar no Google, você acha. A gente tem trocentos jornais, mas trocentos jornais. Você pegar, você começa a dar uma lida. Nossa, eu li tanto jornal velho essas últimas semanas, de algumas coisas que eu tava pesquisando, eu fico de cara. Como a gente regrediu no debate. Enfim, talvez eu esteja me empolgando demais, né? Talvez eu que esteja vendo coincidências demais. O primo do Alckmin, né? A versão Armínio Fraga do passado. A mesma família financiando a esquerda lá atrás, financiando agora também. O Harold Rockefeller agora. Sabe, eu tô vendo coincidência. Mas eu tô vendo que no final do dia, é sempre a turma do totalitarismo, né? A turma que tem muito e quer mais ainda, contra a população. É a família versus os totalitários, né? Tá cada vez migrando para isso. Porque nem esquerda existe mais. Direita existe, tem os conservadores, mas esquerda, não. Hoje tem os wokes. Os wokes. Agora você viu o que são os wokes. Você consegue ver o Felipe Neto discutindo sobre esses temas? O Felipe Neto é um propagandista disso daí, né? Mas enfim, o vídeo ficou longo, mas não tinha como deixar ele comentar sobre isso. Vou mandar o vídeo do Elia Jabot com o pé, foi o que eu dei play lá no canal do Telegram. Vou mandar o PDF. Vou mandar o link pra vocês verem aí desse diário do Congresso, se vocês quiserem pegar pra dar uma lida. Mas tá meio ruim, mas se você dá um zoom, você consegue ver lá como foi meio que o relatório final dessa CPI. Mas é isso. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, nome Tony Valeu, tem o Pedro na descrição. Lembra compartilhar esse vídeo, né? Tem também o Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Tentar fazer mais ou menos isso, né? Registrar a história do Brasil. Lá na frente, pelo menos, deu errado por causa disso. Pelo menos que ele me contou, né? Tentou contar. Do meu jeito. Não tô certo o tempo todo, mas é isso aí. Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.